Olá, eu sou o Matheus e vou fazer uma introdução aos metais e à metalurgia. Os objetivos deste trabalho são os seguintes: apresentar e explicar o que são os metais e a metalurgia, apresentar a importância histórica e atual da metalurgia, classificar e mostrar a abundância dos metais, escrever os principais métodos de obtenção deles e explorar suas propriedades físicas e químicas, assim como demonstrar sua importância na engenharia e na indústria, e apresentar tendências e inovações na metalurgia. Os metais são um grupo de elementos caracterizado por possuírem várias características em comum, e eles também representam a maior parte da tabela periódica. Algumas dessas características em comum são alta condutividade térmica e elétrica, maleabilidade, ductilidade, brilho metálico e altos pontos de fusão e ebulição. Também possuem um alto nível de resistência mecânica, assim como uma grande densidade. Metais também tendem a perder elétrons e formar íons positivos, os chamados cátions. E eles também possuem a propriedade da formação de ligas. Eles podem ser combinados com outros metais ou até com elementos não metálicos para criar ligas com propriedades específicas. A metalurgia é a ciência que envolve a extração, o processamento e a transformação dos metais, desde sua obtenção a partir dos minérios até a fabricação de ligas metálicas e produtos acabados. A ciência da metalurgia evoluiu junto com a humanidade. Desde a Idade do Bronze, quando os sumérios da Mesopotâmia criaram os primeiros instrumentos de bronze, que é uma liga de cobre e estanho, passando pela Idade do Ferro, onde os hititas da Anatólia forjaram os primeiros instrumentos de ferro e passaram a usá-lo para fazer ferramentas, até chegar à Revolução Industrial, que viu o desenvolvimento da siderurgia e a produção em massa, e até a Era Moderna, na qual surgiu a metalurgia de alta precisão, as superligas e a nanotecnologia. A metalurgia nunca deixou de se mostrar extremamente útil para a humanidade como um todo. Os metais se classificam principalmente em metais alcalinos, que se refere ao grupo 1 da tabela periódica, formado pelo lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Os metais alcalino-terrosos, que são os elementos do grupo 2, formado pelo berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Os metais de transição externa, que são localizados nos grupos 3 a 12 da tabela periódica, que possuem múltiplos estados de oxidação, inclui ferro, cobre e ouro. Os lantanídeos, que vão do número atômico 57 a 71, os actinídeos, que vão do número atômico 89 ao 103, e também há outros metais que não se encaixam em um desses grupos, como o alumínio, o estanho e o chumbo. Os metais apresentam diferentes graus de abundância na crosta terrestre, sendo alguns mais comuns que outros. O mais abundante dos metais na crosta terrestre é o alumínio, extraído da bauxita, principalmente na aeronáutica e na fabricação de embalagens. Ele é seguido pelo ferro, pelo cálcio, pelo sódio e pelo magnésio. O ferro é muito usado na construção e também em máquinas, na engenharia, geralmente na forma de liga, o aço, quando o ferro se une ao carbono. O método de obtenção dos metais é o seguinte: primeiramente, os metais são extraídos da natureza ligados a outros elementos. Em seguida, eles passam pelo processo de beneficiamento, que separa o metal da impureza. Assim purificado, ele geralmente é usado na fabricação de ligas metálicas, sendo essas usadas no produto final. Por exemplo, o ferro é extraído da magnetita, separado de outros minerais, purificado, unido ao carbono formando aço. Esse aço pode ser usado para fabricar. Vocês já tiveram uma introdução sobre os metais, então agora a gente vai falar um pouco mais sobre as propriedades químicas. Como vocês podem ver, os metais eles representam uma grande parcela dos elementos na tabela periódica e vou falar um pouquinho mais sobre o que distingue eles dos outros elementos e as semelhanças que eles têm um ao outro. Não dá para a gente falar sobre as especificidades de cada um por conta da questão do tempo. Então, essas diferenças se devem principalmente por causa do tipo de ligação que acontece entre os átomos. As ligações metálicas elas são consideradas mais fracas comparadas às outras, tipo as iônicas ou covalentes, e funcionam como um mar de elétrons. Como vocês podem ver no vídeo, os átomos eles perdem elétrons e viram cátions que ficam meio que flutuando numa nuvem de elétrons livres. É essa nuvem que dá mobilidade para os elétrons e faz com que o metal seja um bom condutor de eletricidade e também um bom condutor de calor. Esse movimento livre dos elétrons, somando a estrutura cristalina do metal, é o que garante várias das propriedades que a gente conhece e que a gente vai abordar um pouco melhor mais para frente. Mas um dos exemplos é o brilho metálico, que vem da reflexão da luz nesses elétrons livres, e também a maleabilidade, porque esse retículo cristalino consegue se deformar sem quebrar. Como vocês veem na imagem, que ele todo se deforma para um lado e um vai segurando o outro, fazendo com que ele não se quebre, justamente graças a esse mar de elétrons que segura tudo unido. Agora, apesar de ter uma certa estabilidade química,
os metais ainda podem sofrer oxidação, que leva à corrosão. Um exemplo clássico disso é a ferrugem do ferro, como a gente pode ver que ela se forma em volta do ferro por conta da corrosão do ferro mesmo. Ele é formado o composto Fe2O3 mais uma certa quantidade de água. Nessa reação, o ferro ele age como um anodo, liberando elétrons na reação de oxidação que a gente vê aí, enquanto que o oxigênio e os íons H+ se combinam na parte catódica, O2 mais 4H+, mais 4 elétrons, a gente tem essa reação aí de redução. Esse processo todo acaba deteriorando o metal com o tempo. E falando nisso, em reatividade, alguns metais são tão reativos que reagem violentamente com a água, como o sódio, que vira cátion na reação que vocês estão vendo aí na tela, Na mais H2O, que libera bastante cátion de sódio e gera essa explosão aí, como vocês podem ver no vídeo. E por fim, os metais também têm a capacidade de formar ligas metálicas, que são misturas de dois ou mais elementos, geralmente metais, para melhorar certas propriedades. Exemplos disso a gente pode ver na tela, que é o aço, que é a combinação do ferro com o carbono, nessas proporções, o latão, que é o cobre com zinco, o bronze, que é o cobre com estanho, e o ouro 18 quilates, que também é a mistura de vários tipos de metais para aumentar sua resistência, enfim, e outras propriedades. Então, no geral, as propriedades dos metais, como a condutividade, maleabilidade, reatividade e formação das ligas, estão todas ligadas à estrutura dos cátions mergulhados no mar de elétrons. A gente tem essas diversas características, como vocês podem ver, que um metal é diferente do outro, mas são todos bem proporcionais, como podemos dizer. Então, é basicamente isso. Bom, os metais têm várias propriedades físicas marcantes que fazem deles materiais essenciais no nosso dia a dia e também na indústria. Eles costumam ter alto ponto de fusão, brilho característico, boa condutividade térmica e elétrica, além de serem maleáveis e dúcteis. Ou seja, dá para moldar sem quebrar e puxar em fios finos. Isso acontece por causa da estrutura de ligações metálicas que eles possuem, onde os átomos formam uma espécie de mar de elétrons livres que garante essas características e muitas outras. A metalurgia estuda justamente como a gente pode modificar ou melhorar essas propriedades, seja pela temperatura, pressão ou formando ligas metálicas. Aço, alumínio, cobre, ouro, cada um tem suas particularidades e aplicações. Por exemplo, o tungstênio é usado em filamentos de lâmpadas para aguentar altíssimas temperaturas. Já o cobre é campeão em conduzir eletricidade, é essencial em fios e circuitos. Também tem os metais nobres, como o ouro e platina, que não oxidam com facilidade, por isso duram mais e são mais valorizados que os outros. Esses detalhes mostram como entender bem as propriedades físicas dos metais é importante para aproveitar melhor cada um e desenvolver novas tecnologias. Agora, a gente vai ver as aplicações mais focadas nos nossos cursos, com o Bruno, que vocês vão ver, que são aplicações no campo magnético e campo elétrico. À esquerda vocês veem o movimento do campo elétrico e à direita o movimento do campo magnético e como os metais são importantes nessas aplicações. Olá, me chamo Bruno e eu vou falar um pouco sobre os metais. Os metais, de forma simplificada, a gente pode falar sobre a teoria do mar de elétrons, né? A nuvem eletrônica. A ligação metálica, a gente pode dizer que é um emaranhado de íons positivos do metal e uma quantidade muito grande de elétrons livres, né? Os elétrons de valência que ficam, né? Nadando, né? Andando ali por meio do metal. E por causa dessa liberdade de movimentação, a gente tem uma alta condutividade térmica e elétrica. A gente vai falar um pouco sobre essa condutividade elétrica, que é a chave para a teoria eletromagnética. Falando da primeira lei primeira lei de Maxwell, né, a lei de Gauss para os campos elétricos, quando a gente tem uma distribuição de cargas, ela gera um campo elétrico. Dessa forma, nós temos várias aplicações. Uma delas é a blindagem eletrostática. No metal, o campo elétrico interno ele tende a ficar zero. Por causa disso, as cargas elas tendem a ir para a superfície. Dessa forma, a gente pode ter uma geração de uma corrente. E no caso da blindagem eletrostática, ela faz com que não haja uma interferência em algum dispositivo eletrônico que esteja dentro dessa blindagem. A segunda lei de Maxwell, a lei de Gauss para campo magnético, ela fala que não há um solvedouro ou uma fonte de campo magnético. Não existem monopolos magnéticos.
Então, em metais, a gente pode falar sobre os metais ferromagnéticos, que eles possuem os domínios magnéticos. Por que eles possuem esses domínios? Que nada mais é do que vários dipolos, né, alinhados. Por que eles têm essa propriedade? Porque eles têm muitos elétrons desemparelhados nos seus orbitais, né? Por causa desses elétrons desemparelhados, eles vão criar esses domínios magnéticos. E aí eles vão ser os chamados ímãs naturais, que é por meio desse desemparelhamento dos elétrons na sua estrutura atômica. Sua estrutura. A lei de Faraday, né? Ela é uma lei muito importante porque ela fala que a variação do campo magnético ela gera um campo elétrico. Isso aqui é a base para toda a geração de energia no mundo inteiro. Quando a gente varia o campo magnético por meio do movimento, de uma bobina, a gente cria uma corrente, a gente cria energia elétrica, né? A gente cria um campo elétrico que vai gerar uma corrente. Nessa outra lei, na de Ampère, quando a gente tem uma corrente ou uma variação do campo elétrico no tempo, isso cria um campo magnético. E aqui, a partir disso, se você tem uma variação de campo elétrico, cria um campo magnético, uma variação de campo magnético que cria um campo elétrico, a gente vai ter uma coisa chamada uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética ela é usada em comunicações móveis, na transmissão de sinais. Então, o seu uso de telefone, quando você liga para alguém, quando você usa a internet, tudo é uma transmissão por meio de ondas eletromagnéticas e está baseada nessas propriedades dos metais. E aqui a gente fala sobre algumas aplicações, né, na telecomunicações, os cabos de cobre que são usados, né, precisa ter uma pureza química boa para ter baixa resistência. Quanto menor a resistência, menor a perca de energia por efeito Joule. As antenas metálicas na microeletrônica, né, sobre a oxidação, né. E os metais eles são a base para toda essa evolução na sociedade, né. Muito obrigado.